Depois do último anúncio da Prefeitura de Ribeirão de que vai fechar tudo de novo a partir de segunda-feira, a fala do secretário de Saúde causou ainda mais angústia e insegurança entre os empresários. A afirmação de que todos terão que aprender que o comércio pode abrir e fechar gerou indignação. O Fernando é do ramo de comércio eletrônico há 19 anos. Ele atende 80 empresas só em Ribeirão. O faturamento caiu muito. A esperança dos últimos dias foi por água abaixo com o anúncio da administração municipal de fechar tudo de novo semana que vem. Vai fechar? Vai abrir? O que vai acontecer? Não está tendo diálogo. Acho que está faltando diálogo com as partes. Se tiver diálogo, a gente consegue ter perspectiva. A gente não, toda hora a gente é pego de surpresa. Nós estamos sendo pegos de surpresa, a gente não está tendo informação real, porque os dados estão sendo interpretados da forma que convém. O Henrique também está perdido. Ele é dono de academia há 17 anos. Até março tinha 450 alunos. Hoje nenhuma renda. O aluguel atrasado desde abril e a voz embargada de desespero. Você querer trabalhar e não poder. Isso dói. E poder, de repente, a sua profissão ser jogada no lixo, porque até um determinado tempo, até uns 4, 5 meses atrás, a gente era valorizado, e de repente parece que o corona está dentro da piscina, está do lado do profissional de educação física que tenta levar o pão para dentro de casa. E não é isso que a gente vê, Infelizmente, eu levo comigo que se tornou guerra política. O vírus existe, com certeza, mas a guerra política está maior que o vírus. A gente se solidariza com o empresário Henrique, com o Fernando e com todos os comerciantes que vivem essa mesma angústia e insegurança. Eles estão sem perspectivas de futuro, ainda mais quando as autoridades não dão um norte, uma direção. Ficam as incertezas e esse cenário com tudo fechado de novo a partir de segunda-feira. E diante disso, o que te deixa mais indignado? O que deixa indignado é a forma que o administrador público está falando, O secretário falar que a gente tem que se acostumar com esse abre e fecha do comércio, da economia, é complicado, A gente não pode se acostumar com isso. Isso mostra uma falta de rumo, uma falta de conhecimento das decisões ali para nós, do que eles estão planejando, e eles, dá para ver que estão um pouco à deriva. As decisões estão sendo tomadas de qualquer forma e vendo o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, se não der, fecha, abre, fecha. É complicado isso para o setor privado. O empresário se refere à fala do secretário de Saúde esta semana durante coletiva de imprensa. E nós vamos viver assim, a gente vai precisar aprender isso. A gente vai abrir, pode ser que aumente um pouco, a gente vai fechar. Quando a gente está fechado, está toda a parte da economia reclamando por conta que a economia vai ser um problema. A gente abre um pouquinho, sobe um pouco, aí vão reclamar, ficar com medo que está aumentando. O salário dele na conta todo mês chega, E, querendo ou não, ele paga ele recebe e automaticamente ele consegue pagar todos os compromissos deles, e compromisso dele no caso. Mas é difícil você olhar no seu celular, ter um professor parado, ter um funcionário nosso parado. O secretário também afirmou que o aumento de casos de coronavírus na cidade tem relação com a reabertura do comércio. Agora nós já estamos com 10 dias dessa reabertura e flexibilização. Eu acho que agora a gente já tem que falar que nós temos realmente um aumento relacionado com a abertura. Mas a própria prefeitura postou na página do município um gráfico que mostra em vermelho que o transporte público e os hospitais são os locais com maior risco de contágio da Covid-19. E vimos nos últimos dias o tanto de aglomeração dentro dos coletivos por conta da frota reduzida. O comércio e os shoppings ficam abaixo desta colocação na tabela. Para este professor de administração, a culpa não é das lojas. Parece ser muito mais simples, muito mais fácil simplesmente dar uma ordem para fechar o comércio.
Difícil mesmo é seguir protocolos, esclarecer, realizar campanha de esclarecimento. Isso é muito mais difícil, né? Muito mais complicado. Então, não vejo o comércio como a grande causa de qualquer possível aumento no número de óbitos, mas vejo sim que existe uma facilidade no sentido de bloquear tudo, de fechar todo esse comércio. A gente já sabe, a gente já viu que o sacrifício da atividade econômica também gera mortes, também gera outros tipos de prejuízos, outros tipos de doenças. O especialista Rodrigo Lemes diz mais. Quando você tem o seu vencimento garantido no final do mês, o seu nível de preocupação é outro, né? Diferente desse empreendedor aí que precisa vender, precisa conseguir comprar bem, precisa conseguir pagar todos os seus boletos. Então, é um problema grave aí. E são essas pessoas que estão tomando as decisões das nossas vidas, né? Entidades como a Associação Comercial de Ribeirão se manifestaram com repúdio às afirmações contra o comércio. Sandro é meu amigo, me perdoe, Sandro, mas acontece que o abre e fecha do comércio vai gerar o entra e sai de salário para o povo. Lamentavelmente, o seu cai no dia certo, porque você é funcionário público. No ramo do funcionário público, não tivemos demissão. No setor privado, já tivemos um mundo de demissão. Então, é muito tranquilo para funcionário público dar receita para os outros. Mas é muito difícil vocês assumirem que vocês têm que mudar esse tipo de coisa, porque vai acabar fechando tudo. E aí depois, a hora que não tiver arrecadação de impostos para pagar para o Estado de São Paulo, vocês, funcionários públicos, também não vão receber salário. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Tentamos um novo contato com o secretário Sandro Scarpellini, mas ele não se manifestou.